E já estamos de volta ao vivo em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre Alzheimer aqui com o Dr. Márcio Baltazar, médico neurologista, professor doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aceito o nosso convite aqui para falar sobre essa realidade, o Alzheimer. Gente, assim, você sabe que nós estamos no programa ao vivo, né? E temos uma ação Menino Jesus Abençoe 2017, né? É importante, assim, que a gente está recebendo aqui, né? Várias fotos de pessoas que estão mandando para a gente aqui. A Gessi Maria, de 71 anos, né? Lá de Tarabai, né, em São Paulo, mandou uma foto dela aqui também, já desejando, assim, nessa campanha, Jesus vem nascer no meu coração, né? Então, importante essa participação, né? São sócios que nós vamos colocar aqui, cadê? A gente vai colocar essas fotos aqui na árvore de Natal. Olha que maravilha, gente. Parabéns aí. A Gessi Maria, 71 aninhos. Olha que lindo. Isso que é saúde, né? Ela não tem nada de Alzheimer, graças a Deus, né? E outra foto aqui, vou mostrar outra foto aqui. A Conceição Aparecida de Atibaia. Olha só a foto, mandou a foto do casal, da filha. Olha que bonito, assim, é. Nós vamos colocar tudo nessa campanha, Vem Jesus Nascer no Meu Coração, né? Nós vamos colocar na árvore de Natal aqui. Mais uma, vamos garantir aqui mais uma. A Maria de Fátima Oliveira, da onde que ela é? De Lambari, Minas Gerais. Olha, mandou uma foto também da sua família inteira. Tirou uma foto, reuniu todo mundo lá. Tem cara de primeira comunhão ali, tem até uma daminha num casamento, sei lá. Mas importante que mandou a foto da família nessa campanha Vem Jesus Nascer no Meu Coração. Vai ter um Natal abençoado, 2017 mais abençoado ainda. Muito obrigado de coração, viu, gente? Doutor, vamos lá, doutor, o senhor veio aqui para trabalhar e a gente vai trabalhar, doutor. O Luiz Carlos, de Ribeirão Claro, no Paraná, a esposa, né, a esposa está perguntando assim, ó, o meu marido, ele teve uma amnésia súbita aqui, um esquecimento. O médico pediu o exame e não constatou nada. Não melhorou isso. No futuro pode adquirir Alzheimer? De repente a pessoa tem aquela amnésia. Existe aquela amnésia que vem e passa, doutor? Assim? Sim, existe uma condição que não é tão comum, né? Se chama amnésia global transitória. Então a pessoa, sobretudo após esforço físico, enfim, desenvolve uma condição de que ela, de forma súbita, começa a ficar repetitiva. Perguntar o que a gente vai fazer hoje, o que vai fazer hoje. Passa um tempinho, mas já começa a repetir a mesma questão várias vezes e às vezes fica ansiosa e agitada com isso, porque ele não acha que está esquecido necessariamente, as pessoas não respondem adequadamente para ele, mas isso, em geral, é uma condição relativamente benigna, que melhora em horas a 24 horas. Porém, existem outras causas de instalação súbita de amnésia. Como eu falei no começo, a área mais afetada do cérebro na doença de Alzheimer e na epilepsia também são os lobos temporais, a região que chama hipocampo. Se a pessoa tiver um AVC nessa região do hipocampo, ele pode ficar da mesma forma, inicialmente, né? Então, é uma condição que tem que ser investigada para tentar descobrir a causa do porquê isso ocorreu, para ver se é uma causa tratável, uma causa reversível ou se é uma causa benigna. Não necessariamente tem mais chance de desenvolver demência ou Alzheimer por conta disso. Se for um episódio súbito, autolimitado, com alguma melhora após, né? Doutor Márcio, existe, essa é uma pergunta que muita gente também está fazendo, existe situação na evolução da doença do Alzheimer, a pessoa se fixar em alguma área de sua vida, por exemplo, assim, a pessoa está evoluindo, nossa, de repente, assim, e pode até causar até um constrangimento, sim, doutor, assim, uma situação de constrangimento para a família, né? Sim, sim. Porque, de repente, assim, o pai, né, a mãe ou a pessoa afetada, nossa, de repente começa, assim, a ficar, sei lá, assanhado demais, falar só de sexo, etc. Existe isso, uma área que possa limitar e que possa ser esse ponto fixo que a pessoa fica lá, doutor? Existe, isso é comum também. Existe uma doença que isso é mais comum do que na doença de Alzheimer, chama-se demência frontotemporal, em que ocorre a alteração do cérebro na região mais frontal, da parte da frente do cérebro, fronto medial. E a pessoa tende a ficar desinibida. Então, por exemplo, fazer mais gracinha com desconhecido, falar mais as verdades que não se falam, que até entrar em temas assim, situações... Sexualidade e hipersexualidade é muito comum também, por exemplo... ela perde, digamos assim, inibição. Fica inibição. Perde doutor. a inibição. Porque não é que ela queira, não é questão de safadeza, não é essa questão de assanhamento, ela não está nela, é maior que ela. O tema vira mais constante, costuma mais olhar para pessoas do sexo oposto na rua, costuma falar mais. Eu já tive paciente que começou a se vestir com saia curta, por exemplo,
e ter um comportamento... Porque a memória vai voltar talvez à sua adolescência, etc. Na verdade, essa é uma região do cérebro que modula o comportamento, Entendi. vamos dizer assim. Então, no nosso desenvolvimento, essa parte mais primitiva relacionada à sexualidade e alimentação, ela tende a ser inibida pelo contexto social que a gente está. A gente vai se regrando, né, doutora? Mas em certo momento, quando o cérebro libera, a pessoa... E aí é muito comum também ter uma alteração da alimentação. Por exemplo, se deixar um saco de bolacha, come inteiro. Se deixar a questão do pudor também, doutor, pode ser? Sim, do pudor, da capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se tem uma vaga num local proibido, mas ele acha que cabe o carro, ele quer pôr ali. Então, ou começa, quando está dirigindo, não respeitar mais o semáforo. Entendi. Né? Então, ele começa a ter essa dificuldade da cognição social, que a gente chama. Doutor, você não imagina a quantidade de ligação de perguntas que estão chegando aqui, mas também estão ligando para cá para saber o nome do filme, doutor, que o senhor citou agora. Espero que seja esse mesmo, viu? Para Sempre Alice. Para Sempre. Vamos confirmar, Mas eu checo diretor. na internet, é um filme que foi indicado para o Oscar. Para excelente. Sempre Alice. Sobretudo porque é uma pessoa jovem, de alta escolaridade, que ela mesma percebe a limitação, e o filme mostra como ela lida com essa evolução dos sintomas. A nossa produção, nossa direção está checando aí, a gente vai... Né? Então, a princípio é para Sempre Alice. Doutor, aqui, a Rosária da Silva Oliveira, de Campinas. Obrigado, Rosária. Meu marido tem Alzheimer, ele tem muita dificuldade de engolir, né? Ele se alimenta por sonda. É normal? O senhor falou que uma das coisas pode afetar a questão motora. Sim. E nas motoras pode ser a deglutição também, doutor? Sim, a deglutição pode ser afetada na fase moderada já da doença, né? Então, pelo menos uma fase da deglutição é automática. Outra pessoa precisa saber movimentar a boca para deglutir, para mastigar o alimento. E isso pode estar prejudicado na doença de Alzheimer. Então, sempre quando começar com engasgos, sempre quando notar, por exemplo, que tosse na hora da alimentação, é importante ter uma avaliação, sobretudo da fonoaudióloga. Então, em geral, o fonoaudiólogo é um profissional que é capacitado para avaliar a capacidade da deglutição e para sugerir uma dieta que possa diminuir o risco de evitar aspiração. Também os alimentos muito sólidos, de repente ficar mais pastoso, né? E assim, isso da deglutição é importante porque é a principal causa de pneumonia nesses pacientes. Então, eles aspiram conteúdos alimentares, isso vai para o pulmão, né, pela dificuldade, e causa pneumonia. Então, às vezes, pneumonia de repetição. É importante a avaliação quando tem engasgo, tosse ao se alimentar com muita frequência. É importante avaliar isso. Doutor, tivemos uma confirmação que realmente o filme é esse, Para Sempre Alice, Juliane Moore, trata-se de uma professora de linguística que aos poucos começa a perceber que ela está se perdendo nas palavras e se perde em Manhattan. Então, essa é a evolução da doença do Alzheimer. Então, Para Sempre Alice, para entender o contexto no dia a dia do que uma doença como Alzheimer pode acarretar. Então, Para Sempre Alice. Então, alugue, busque, etc., para assistir em família, viu? Doutor, a Maria de Lourdes Cruz da Silva, de Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco, representando a cidade, o Brasil inteiro participando, doutor. Que bom. Sabendo que o senhor estava aqui, então o Brasil inteiro está ligadinho aqui, viu? Seu esposo tem 75 anos e atualmente está tendo problemas de memória. A pergunta é, qual o médico que ela deve procurar? Ele tem 75 anos, doutor. Então, tem diversos especialistas ou especialidades que lidam com isso, né? Então, tanto o médico geriatra, quanto o médico neurologista, quanto o psiquiatra, em geral, são os mais recomendados. Porém, o mais recomendado é o que tem experiência com essa área. Então, há neurologistas que não têm experiência com demência. Há psiquiatras que não têm, há geriatras que não têm. Então, sobretudo, alguém, dentre essas três especialidades, que você saiba de antemão, pelo currículo ou por informação, de que ele lide com problemas da cognição. Doutor, assim, 65 anos é a questão onde vai começar os primeiros, né, os degraus de um Alzheimer que pode aparecer na frente, assim, mas assim, de repente a pessoa está na fase dos 40, assim, eu vou no médico para ver como é que está, assim, eu posso fazer, doutor? Sim, claro, na verdade é uma faixa etária que primeiro precisa ver pela história e por esses testes que eu falei, então existe tanto a história, se for significativa, o próximo passo é aplicar testes de memória, linguagem, atenção, raciocínio, etc., para ver o desempenho dessa pessoa. Se o desempenho realmente é abaixo do que se espera para a idade e escolaridade. Nesse tipo de pessoa jovem, se a gente descobre que é um problema realmente, aí tem que se pensar em outras causas não Alzheimer.
Então, causas degenerativas são exclusão nessa faixa etária. Tem que ser pesquisadas outras doenças para tentar descartar. Porque a degenerativa só depois dos 65 anos vai começar a se manifestar, Não, aparentemente. Pode começar antes, mas casos. especificamente com 40 anos, se for realmente doença, em geral é outra causa. Então tem que ser descartado todas as outras causas, doenças inflamatórias, doenças infecciosas cerebrais, doenças vasculares, para você poder afirmar, olha, realmente deve ser degenerativo. Em outras palavras, vão cuidar bem da saúde, fazendo aqueles exames check-up de vez em quando para chegar lá, né, enfim, com menos riscos possíveis. Né, doutor? Vamos lá para São Francisco de Itabapoara, Rio de Janeiro. É Maria de Fátima Vicente Ferreira. Dona Maria de Fátima, Deus abençoe. Eu tenho 50 anos, depois de alguns anos eu fiquei mais esquecida, não lembro onde eu coloquei alguma coisa, e se alguém fala algo eu esqueço no dia seguinte. Queria saber, doutor, se por eu esquecer essas coisas eu teria Alzheimer? Nunca me consultei para ser diagnosticado se eu tinha ou não. É a nossa amiga Maria de Fátima, 50 anos, doutor, assim, deve ser a situação do dia a dia mesmo, né? É uma queixa muito comum, né? Com 50 anos, esse tipo de problema. Mas, novamente, a gente chama de doença de Alzheimer quando a pessoa já tem demência, ou seja, quando ela tem a dependência, já é dependente de um terceiro para as atividades do dia a dia. Então, provavelmente, a senhora Maria de Fátima não tem, né, doença de Alzheimer. O que ela possa ter talvez seja um risco mais para frente de vir a ter. Mas a questão, no momento, é que ela pode ter uma série de outras coisas. Será que ela dorme bem? Será que ela ronca e acorda várias vezes à noite e não toma consciência disso? Dormir pouco, doutor, insônia. Né? Dormir mal. Talvez a apneia seja, por exemplo, a apneia do sono seja um risco maior do que... Porque tem idoso que se satisfaz com poucas horas de sono. Exato. Mas ela pode ter, por exemplo, condições clínicas, anemia, hipotireoidismo, carência de vitamina B12, ansiedade, sintoma depressivo, que possam justificar as queixas de memória sem ser uma doença cerebral. Então, toda essa triagem tem que ser feita para ver se descobre algo. Doutor, eu fiquei intrigado aqui com o senhor falou assim, demência e Alzheimer. Ou seja, primeiro vem a demência e depois vem a doença, doutor? Como é que é? Doença de Alzheimer é um tipo de demência. Então, é um tipo? É um tipo. Demência, qualquer condição que você tenha problema, memória, um problema adquirido, né? De memória, linguagem, orientação, capacidade de resolver problemas. Concentração, etc. Que limite a sua independência, que venha piorando ao longo do tempo e que represente um declínio em relação ao que você era antes, isso é demência. Tem várias causas. Se você tem um tumor no cérebro e o tumor está causando esses sintomas, você tem uma demência secundária a um tumor. Se você tem uma carência de vitamina que está levando a esse tipo de problema, tem uma demência secundária à carência de vitamina B12. Se na avaliação toda você acredita que o que está causando o problema é a patologia da doença de Alzheimer, você tem demência secundária à doença de Alzheimer. Entendi. Então, são vários tipos. Tem demência na doença de Parkinson, tem demência com corpus de Levy, tem demência por traumatismo encefálico. Então, qualquer dessas... Demência é um termo genérico e a doença de Alzheimer é um termo específico para dar o que é a demência. A demência, depois vamos ver de onde está vindo essa demência. O Alzheimer pode ser uma delas. É a causa mais comum das degenerativas. A Sônia Aparecido da Cruz Menezes, de Monte Santo de Minas, Minas Gerais. Obrigado, Sônia. Eu tive meningite, tenho colesterol, depressão, tomo muito remédio e ando bem esquecida, confusa. Isso causa Alzheimer? Minha avó, com 65 anos, por causa de Alzheimer. Minha avó, não sei se o que aconteceu com a avó dela, não diz aqui, né? Mas, ou seja, o fato de meningite, colesterol alto, depressão, toma muito remédio, esquecida, isso leva também, doutor? É a pergunta da Sônia. Então, de novo, não necessariamente. É provável que você tenha queixas de memória secundária à sequela da meningite, secundária à medicação que você toma, secundária à depressão. Né? Existe uma condição no idoso que é difícil de tratar, que a gente chama de pseudodemência depressiva. Ou seja, a pessoa tem uma depressão num grau tão acentuado que ela parece que tem problema de memória, de linguagem, que fica dependente de um terceiro. Então, assim, a depressão pode, entre aspas, simular problemas cognitivos. Mas, em geral, dela seria provavelmente os sintomas dela sejam secundários a esses outros problemas que ela já teve ao decorrer da vida. Né? Então, tem que tratar a depressão para valer, né? Doutor, tem muitas perguntas. Eu quero interpretar essas perguntas que estão chegando, e são várias sobre o mesmo assunto. De repente, são pessoas que fazem uso de muitos medicamentos, né? Que usam aí, né, quilos e quilos de medicamentos, né?
ou uma boa parte. Como é a Severina Oliveira de Mossoró, Rio Grande do Norte? Ela gostaria de saber quais são os medicamentos que podem provocar, desencadear aí. De repente, muita gente chegando agora no programa, doutor, assim, existem medicamentos assim, olha, cuidado com esses, que esses podem lá na frente, né? O que se pode afirmar é que tem algumas classes de remédios, isso não é tão claro ainda, mas que podem aumentar o risco, sim. Sobretudo os benzodiazepínicos, os tarja preta, né? Diazepam, clonazepam, clobazam, enfim. São drogas, alprazolam, etc. Qualquer dessas medicações, o uso excessivo dessas medicações contribuem para problema de memória. Então, o ideal, muitas pessoas precisam usar esse tipo de medicação, não são drogas proscritas, né? Mas tem que ser usado com cautela, sobretudo em idoso. Qualquer medicação que dê sono, ela pode diminuir a atenção. Então, tem medicações para epilepsia, como já foi dito aqui, que diminuem a atenção. A pessoa fica mais esquecida. Isso não quer dizer que ela vai evoluir para a doença de Alzheimer, não necessariamente. Mas que ela pode ter queixas de memória secundários ao uso excessivo de medicações. Sobretudo os benzodiazepínicos. Essa classe dos tarja, mais comumente conhecida como tarja preta, como já foi dito algumas drogas aqui. Ô, doutor, aqui a Luzia, né, 7, né, de Vinhedo, obrigado, Luzia, Deus abençoe. Ela tem um filho que tem 33 anos. 33 anos, doutor. E segundo ela aqui, foi diagnosticado Alzheimer. Gostaria de saber se isso é normal. 33 anos, doutor? Normal não é, muito incomum. Incomum, né? Muito, muito incomum. Então, assim, o que se tem de experiência com Alzheimer nessa idade, por definição do Alzheimer clássico, era acima dos 40 anos. Porém, existe uma variante da doença, e que é essa genética que eu falei, que passa de pai para filho, em que existe uma história familiar rica, e a cada geração diminui a idade que começa. Existe o chamado fenômeno de antecipação. Então, tem famílias que têm pessoas com 30 anos com doença de Alzheimer já, mas é muito raro. Tem que ser feito um estudo bem evidente, há várias formas de estudar com exames de imagem, como ressonância magnética, com dosagem das proteínas de doença de Alzheimer no líquor, né, que é o líquido que circula no sistema nervoso central. Então, assim, é bastante improvável, mas existe a possibilidade. Eu mesmo tenho uma família, ou duas famílias, em que há casos com 32 anos, mas são famílias com muita história, em várias gerações, e que o avô tinha, os pais têm, os tios têm, os primos têm, e eles têm. Tudo uma linhagem, né? Uma linhagem bem clara e que começa mais cedo, né? Mas é exceção, não é regra, né? Tem que ser investigado a fundo. Você deve ser também um pouco triste, né, doutor, saber que tem essa linhagem, a pessoa já está relativamente condenada sabendo disso, né, doutor? Na verdade, a questão dessas pessoas é que assim, elas têm um risco de 50% de ter ou não. Porque a gente tem um gene do pai e um da mãe. Exato. Se tiver um afetado, se na hora da formação do espermatozoide, do óvulo, for o gene com defeito, vai ter. Se for o gene sem problema, não vai ter. Exato. Então, as pessoas têm um risco de 50%. Né? Dá até para saber com o exame genético. Né? Nesses casos específicos, hein? Não vamos generalizar. Isso é raro, mas dá para saber já. Porém, do ponto de vista ético, em geral, só se faz esse tipo de exame para quem já tem sintoma. Então, não se faz a avaliação genética. Eu ia chamar um povo pergunta, mas eu vou esperar um pouquinho. É sobre isso mesmo, doutor, assim, antes de terminar, chamar o bloco. Ou seja, tem pessoas assim, não, hoje eu quero saber fazer um exame genético, enfim, etc, para ver lá na frente qual é o tipo de doença que eu tenho, etc. Já desde da pré-concepção. O senhor falou assim que... Existe isso. Né? Não, existe isso para, sobretudo, essas doenças. O nome é complexo, mas assim, chama-se autossômicas dominantes. Passam de pai para filho. Você pode... existem várias questões éticas envolvidas, né? Exato. Mas é possível fazer o teste no embrião já, né? Então, Agora, quem somos nós assim, para julgar o futuro da pessoa? Enfim, há uma série de questões éticas envolvidas, mas para algumas doenças desse tipo, e Alzheimer não, em geral, embora tenha essa variante, é possível fazer.
Tá. Saber antes de nascer, se vai ter ou não. Doutor, assim, eu vou chamar um intervalinho, diretor, assim, mas antes a pergunta da Francisca, olha só interessante, assim. Sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer, mas ela não apresenta os sintomas que foram apresentados no programa de hoje. Então, o doutor vai ter que solucionar isso aqui. Tudo isso e muito mais, gente, além do Povo Pergunta, no próximo bloco aqui no Vídeo Saúde, que é seu e só volta já só para você. Você merece.